pessoal, meu nome é Wallace, eu sou médico veterinário e professor aqui do Unipitã. Hoje no podcast Conexão Unipitã a gente vai trazer um tema muito interessante para vocês, médicos veterinários e nutricionistas falando sobre a produção de alimento e a importância da inspeção, do campo até chegar à sua mesa. Então hoje aqui acompanhado do professor Douglas e da professora Silvia, a gente vai tentar conduzir uma conversa que traga informações relevantes para vocês a respeito do início da produção de alimento e da cadeia de produção. Silvia, a respeito do que você encontra como pontos mais importantes para esse debate, o que você acha que seria legal a gente conseguir discutir aqui hoje? Primeiro falando sobre o nome do campo à mesa, né? A gente muitas vezes não faz ideia de como esses produtos, né, chegam na nossa casa, qual que é a importância. Por que hoje nós temos aqui médicos veterinários e um nutricionista? Porque a cadeia alimentar, ela começa desde a criação, né, do bem-estar, do cuidado animal, até o processamento industrial de todos os produtos para que eles sejam colocados, disponibilizados na mesa da população. E é de grande importância neste percurso de produção, não só o engenheiro de alimentos, que vai controlar a qualidade, né, de produção desses produtos, mas nós, médicos veterinários, que vamos assegurar a segurança alimentar. O que é isso? A gente vai evitar que patógenos que possam estar presentes, né, nesses alimentos cheguem na mesa, né, da população. Então, eu acho que a relevância é isso, a gente fazer uma conexão de como esse alimento é produzido, quais são os cuidados que esses animais necessitam para evitar, né, a contaminação desses alimentos e garantir uma segurança alimentar e um alimento de qualidade na mesa da população. Excelente, Silvia. Lembrando que eu sou médico veterinário, né? Silvia é médica veterinária, Douglas, engenheiro de alimentos. Em relação à produção de alimentos de origem animal, Douglas, na sua visão, assim, quais são os alimentos que a população deveria saber que tem essa importância inicial do médico veterinário na atuação, que chegam até a mesa deles, quais que passam por mais trabalhos, processos na nossa mão como profissionais da área de alimentos? Primeiramente, é muito bom estar aqui a gente poder falar sobre esse assunto, principalmente porque quando a gente pensa em produtos de origem animal e a gente compara com os outros tipos de produtos, são sempre os mais massacrados, né? Então, quando a gente pensa numa carne, ela sempre é a vilã da história por várias coisas que estão relacionadas, por exemplo, a ela. E aí, quando a gente pensa, né, nessa cadeia, o que a Silvia falou é muito importante, a gente é multidisciplinar, né? Porque não é um profissional só, né? A gente envolve médicos veterinários, ou tecnistas, a gente vai envolver nutricionistas, engenheiros de alimentos, engenheiros de produção. Então, na verdade, é uma grande cadeia produtora, né? Cada um dentro da sua função e do que se pode fazer, né? Então, é extremamente importante a gente colocar isso, né? Que ninguém trabalha sozinho, cada um na sua importância, cada um na sua área de atuação, né? Então, é muito bom. E é muito bom também a gente saber um pouquinho do que o outro faz, né? Porque aí até a gente consegue validar e avaliar melhor, né, o trabalho como um todo, né? E aí, quando a gente pensa nesses produtos de uma forma geral, sem sombra de dúvidas, né, quando a gente pensa da carne e tudo que ela dá origem, é um dos que a gente tem mais problemáticos, né? Não que, por exemplo, a gente tem leite, né, que se a gente pensar em produtos de origem animal, são os dois grandes grupos que a gente tem, né? Porque mel e ovos, que são outros produtos que a gente tem, não são produtos que, teoricamente, a gente se diz, né? Já vem pronto, né? Óbvio que quando a gente pensa na indústria, passa por um processo de industrialização, mas é muito simples, né? Já o leite e a carne, o processo é gigantesco. Porém, quando a gente pensa em carne, o processo é mais trabalhoso, digamos assim, porque são fenômenos que acontecem, né? Desde lá do processo de criação, que vão impactar diretamente a qualidade final da carne, consequentemente, o produto que chega na nossa mesa, né? Então, são várias etapas, né? Então, sem sombra de dúvidas, os produtos cárneos, eu acho que são os mais, digamos assim, que a gente tem que ter um olhar mais abrangente, justamente porque é um processo mais complexo, né? Em relação a um ponto que você disse, que eu acho muito relevante para a discussão, nós, por exemplo, veterinários e quem está no campo diretamente com a produção de alimentos, não ir para um podcast, para um bate-papo, na defensiva, né? Não ir no ponto de defender que tudo que falam sobre ruim da produção de leite ou do campo ou de manejo aos animais é verdade absoluta ou uma total mentira. Existem, sim,
muitos pontos falhos em todas as etapas de produção, mas muitas vezes, por que, Douglas, eu vejo que isso é tido como um ponto ruim, é criticado, o leite como vilão, a carne como... a produção de carne como um ponto prejudicial à natureza, ao meio ambiente. Quem está primariamente ligado nessa produção? O produtor de leite, seja ele um produtor pequeno, produtor de carne, seja ele familiar ou um grande pecuarista, grande parte deles não recebem ainda informações adequadas a respeito de uma produção de qualidade, a respeito do que pode ou não ser feito com aqueles animais dentro de um padrão de bem-estar. Então, no aspecto de produção, Silvia, eu não sei a sua ideia em relação a isso, mas o que eu vejo no campo hoje em dia cobra-se, por exemplo, Douglas, contagem bacteriana do leite, um padrão específico de qualidade de carne na entrega de um animal. O produtor não tem ideia do que é aquilo. Então, muitas vezes, o produtor ele não age de má fé ou como vilão. Ele não recebeu a instrução de como fazer bem feito e a importância de fazer esse início bem feito, né? O problema não só, né, na nossa área de segurança alimentar, é sempre assim, como a informação não chega, né, a falta de informação e de instrução. E aí, como você disse, não só na questão de contaminação, na questão do bem-estar animal e em relacionado também com a degradação ambiental. Porque hoje, nós, né, da área de produção pecuária, a gente é considerado o grande vilão do meio ambiente e, de fato, somos, sim, mas somos o principal? Não, a gente sabe que é a queima de combustível fóssil, né, o tempo inteiro que é o principal, mas a culpa foi toda colocada em cima da produção de origem animal. E aí fica uma inconsistência, porque hoje a gente vê no mercado aqueles produtos que são aqueles produtos de bem-estar, que são os produtos que são amigo do meio ambiente, que são completamente inacessíveis, com preços exorbitantes, e não estão assim disponíveis para toda a população. Então a gente não tem um equilíbrio, a gente tem um desbalanço, né, entre um produto que ele é preocupado com o meio ambiente, sustentável, com o bem-estar animal, e o outro que é completamente crucificado, né? Como que funciona? E não é bem assim. E aí eu trago até essa lembrança de uma coisa que ficou na minha cabeça, que foi o professor Douglas que me falou ontem. Hoje em dia, o principal componente que tem na nutrição humana é a proteína. Tanto que a gente, né, vê o consumo exagerado de proteína na forma de whey protein. Então, já que a carne e o leite são grandes vilões, o whey protein não é um produto ultraprocessado, que também é um grande vilão hoje em dia na nutrição. Então, eu concordo plenamente. O que falta é informação não só para o produtor, mas para a população. E também, de fato, falta... Na minha área especificamente, essa preocupação extensionista mesmo. Como que essa informação vai chegar no produtor? Porque quando é um produtor rural, a informação tem que chegar até ele lá, né? Não tem como ele vir até nós, até uma universidade, até os locais que as informações, né, estão pré-estabelecidos, e buscar aqui. Como que a gente faz para levar essas informações até eles, para agregar o valor no produto, porque a gente sabe, se um produto ele é feito, né, ecologicamente correto, com bem-estar animal, ele é um valor agregado, de fato né? Então, eu concordo plenamente, é a falta de informação, não só dos produtores, mas de toda a população. E, jogando a bola para o Douglas também, que a gente também, atrelado nisso, vê a falta de informação da importância de se consumir produtos inspecionados também, né? Porque, de fato, a gente vê que existem... Essa falta de conscientização da população, né? Por que eu devo, de fato, então, consumir, ver se o produto é inspecionado, verificar essas informações de embalagem? Na verdade, são várias pormenores, né? O que você trouxe aí do whey protein, né? Na verdade, ainda tem a grande questão, quando a gente pensa, né? A gente está falando aí já de produtos cárneos. Na verdade, eu acabo batendo sempre na tecla dos produtos cárneos porque são os mais massacrados, mas a gente tem produtos derivados do leite também, né? Enfim, que aí são os ultraprocessados, né? Dentro da nutrição, obviamente, existe uma questão bem pesada em relação a isso, né? Ao não consumo desses produtos, né? Mas que traz também um pouco de utopia, né? Porque quando você pensa, não é que eu esteja defendendo também que a gente vai sair comendo só ultraprocessado, mas que a gente tem que entender que existe a demanda da população por produtos que sejam mais acessíveis. Daí é uma questão onde a indústria, né, a tecnologia está envolvida para trazer essas alternativas de produtos que têm um baixo custo,
não necessariamente são os melhores nutricionalmente falando, porém, às vezes vai ser a única fonte de proteína que a pessoa vai poder consumir, né? É o que você trouxe aí desses hoje que a gente tem no mercado, que são os plant-based, né? Que a gente fala, né? Que produtos à base de plantas, né? E que são caríssimos. Então, é meio utópico você falar que todo mundo vai consumir, vai ser bonito, Sim. lindo, maravilhoso. Não é assim, né? Então, a nutrição, na verdade, né? A nutrição que não restringe, ela já tem isso em mente, de novo, não é defendendo que a gente vai viver de ultraprocessado, mas a gente tem que atender, né, uma questão ali da população, enfim, do indivíduo ali e colocar aquilo na mesa, né? E aí, trazendo para o que você falou agora sobre o conhecimento do produto é sempre muito importante, né? Você fala aí, a gente está falando de inspeção, né? Então, o selo de inspeção é básico, né? Principalmente quando a gente está pensando nesses produtos de origem animal. E acredito eu que a maioria das pessoas nem sabe, né? A gente tem diferentes selos, né? Que a gente tem o SIM, o CIF, né? O CIE, né? Que a gente tem em modalidades, né? Aquilo que pode ser dentro de município, aquilo dentro de estado, e aquilo dentro de país, e aquilo que pode ser exportado. E a maioria das pessoas não tem esse hábito de ler. E quando tem esse selo, já é uma garantia de quê? Que aquilo passou por uma inspeção, né? Lá atrás, por um médico veterinário, né? E que traz essa como que eu posso dizer? Traz que é um produto que realmente tem qualidade, né? Assim, que ele passou ali, né? Porque a gente tá falando de processo, de produção, mas também depende muito de como chega na nossa casa e como a gente procede, né? Porque muitas das vezes, se tem todo um cuidado no processo de produção, chega na casa, a gente faz de qualquer jeito ou não acondiciona da melhor forma possível, daí a importância, por exemplo, de ler rótulo, porque na rotulagem sempre vai ter a melhor forma de armazenar a data de validade, os componentes, já que a gente falou de nutrição também, para a gente ver o que está ali. E é importante a gente seguir isso, porque se você não segue, em casa também você vai ter problema, né? Então, na verdade, tem que contar também com o consumidor, né? Não é só a gente, enquanto profissional, toma todo o cuidado, chega lá na hora de casa e aí, né? Então, eu acho que são coisas que são importantes ser relevadas, né? E esse cuidado, né? De entender sobre o processo. A gente está falando de bem-estar, né? Animal. Hoje em dia, né? A gente está falando sobre essa questão, né? Já vou emendar, que é o veganismo, que cresce muito forte, que eu falei de plant-based, né? E aonde que vem sobre essas questões relacionadas ao meio ambiente, ao bem-estar do animal no processo de abate, enfim. Só que hoje a gente tem políticas, justamente, que é o bem-estar e o abate humanitário, justamente para a gente pensar no produto que chega para a gente, que o animal, né, ele não sofre, né, porque a gente tem que pensar, o animal, ele sente, né, ele sente dor, né, só que aí, quando se passa por um processo de abate adequado, né, isso minimiza, na verdade, a ideia é que ele não sinta dor, porque ele vai ser sensibilizado, né, e que o produto, além de tudo, também chegue com qualidade, né, então, essas questões eu acho que são importantes, né? A gente pensar e falar, né? Eu acredito que uma formação de opinião, ela precisa acontecer e a gente voltar um passo atrás no preconceito que quase nós temos em relação a alguns componentes dessa cadeia. Voltando para a base de produção mesmo. Vamos falar não só da produção animal, mas pensando nesse crescimento do veganismo, dos alimentos de maneira geral ligados à agricultura somente, não só à pecuária. É um pouco errado pensar que a produção animal vem ligada a maus tratos e exploração e às vezes pensar que todos os vegetais, tudo que é consumido em relação a uma dieta mais voltada para o vegetal, para a agricultura, para os grãos, para os cereais, de maneira geral, hortaliças, pensar que aquilo veio de um universo sempre lindo, agricultura orgânica, sem pragas, sem doenças, sem defensivos, sem contaminação do meio ambiente. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós precisamos evoluir, no sentido de que os produtores precisam mais da nossa atuação como profissionais para melhorar essa etapa inicial de produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. E os consumidores, conhecendo um pouco melhor da verdade das etapas da produção de alimentos, entender que, de fato, na produção animal, existe uma demanda por melhoria de bem-estar? Existe. Quando eu falo de bem-estar, dar condições básicas para todos os animais. Vamos pensar aqui, sejam aves, sejam suínos, sejam bovinos, animais no geral.
ter uma dieta básica que atende todos os animais em todas as fazendas, em todos os sistemas de criação? Tem? Não. Precisa de melhoria na dieta, conforto térmico, estrutura, espaço. Tudo isso cabe melhoria, sim, de fato. Mas nem todas as explorações, elas têm, de fato, maus tratos, más condições. Não, isso vem caminhando muito. Vou dar um exemplo da produção de alimentos de origem vegetal. Hoje em dia, em relação à quantidade de pragas e doenças que a gente tem também, é um problema muito grande e muito crescente. O uso de defensivos agrícolas, e defensivo suaviza o que as pessoas têm medo da palavra agrotóxico, né? Ele é muito grande. E quantas pessoas, de fato, cuidam para que o defensivo aplicado não atinja a propriedade do vizinho, contamine a água da propriedade do vizinho, contamine a água que os animais bebem e que a gente tem contato? Então, esses problemas existem em toda a cadeia de produção de alimento. Eles dependem de nós, profissionais da área de alimentos, e profissionais que estão diretamente ligados ao campo, para amenizar esses problemas e conseguir atender essa demanda de produção de alimento, seja ela ligada ao veganismo, dietas mais ligadas a alimentos de origem vegetal no geral, ou carne, leite. E quando eu penso especificamente na produção de leite, o que a gente ouve falar muitas vezes? Eu, desde pequeno, a gente ouve falar, nossa, mas leite, eu não confio no leite de caixinha ou de saquinho do laticínio, porque adiciona ureia, adiciona água sanitária, bicarbonato, água oxigenada e vários outros compostos. Não sei quantos de vocês estão ouvindo já vivenciaram ou pelo menos viram uma foto e sabem que funcionava assim. Há 20 anos atrás, meu avô produzia leite com umas 15, 20 vaquinhas, ordenhava o leite era colocado no latão, e desse latão ele era armazenado numa caixinha de água, que era o mesmo bebedouro das vacas e dos bezerros, que não refrigerava, era água a temperatura ambiente, não podia ser 15, 20, 25, 30 graus. O leite ficava ali durante o dia, sem homogeneizar, sem refrigerar, e obviamente todo leite, gente, saiu da vaca, tem bactéria, não tem como, tem uma contagem de bactéria ali, por mais que seja mínima. E o leite ficava ali por 24 horas, até o caminhão pegar no outro dia. E um caminhão que carregava latão em um monte de estrada de terra, no sol quente, o dia todo. E esse leite chegava no laticínio para produzir queijo, iogurte, os derivados, o que fosse. Qual leite que era bom e qual leite que era ruim? O leite que não azedava antes de virar o produto final. O leite que conseguisse só virar o produto final, independente da condição de qualidade. Se conseguisse produzir derivados, independente muito do padrão de qualidade, ok. Se o leite chegasse azedo, talhado no latão, ele tinha que voltar. Isso era um leite bom e um leite ruim. Então, para esse leite, é claro que eu não vou negar aqui que a gente sabe de muitos relatos de fraude do leite. Fraude para corrigir a contagem de bactérias, o pH do leite, essa característica desse leite mal armazenado que não tinha a menor condição de chegar no laticínio como um leite com as mesmas características que foi ordenhado. Então, hoje, pensando no ponto de, a fiscalização, a vigilância, a inspeção de alimentos é muito exigente. Não sei por que tanta frescura. Por que tanta frescura? Em partes, Douglas, você vai conseguir me complementar um pouco, porque eu vejo só uma parte dessa produção, é para reduzir a necessidade, o risco e combater essas fraudes, essas perdas de qualidade. Porque se nós temos médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros de alimento, pessoas envolvidas nessas etapas de produção, a gente está querendo fazer o quê? Orientar os produtores que tem bactéria naquele leite, que se aquele leite não ficar bem resfriado, em boas condições de higiene, essas bactérias multiplicam. Que essa contagem bacteriana só aumenta até ser processado no laticínio. Então, orientar o produtor, fiscalizar essas etapas, para que esse produto possa chegar no laticínio e vire um iogurte de qualidade, um requeijão de qualidade, um queijo de qualidade, que não precise, em empresas que realmente, infelizmente, às vezes ainda fraudam de alguma forma esse produto, para que não precise dessa fraude. É um produto que ele foi produzido com qualidade da etapa inicial até chegar à mesa do produtor. Então, eu vejo muito a importância
da inspeção, não em fiscalizar e punir, né? Mas no nosso papel na orientação dos produtores, em garantir com que esse produto tenha qualidade do início ao fim e, vamos dizer, para quem está ouvindo aqui, ele possa ser mais natural, diminua esse risco de fraude. E eu não estou dizendo, se a interpretação for um pouco falha aqui no que eu disse, eu não estou dizendo que todas as empresas, se elas recebem, todos os laticínios ou empresas de lácteos, se recebeu leite ruim, frauda. Não é isso. Que bom que não é isso. Mas se ainda existem empresas que não são bem fiscalizadas e ainda fraudam de alguma maneira esses produtos, que a gente possa estar atuando, melhorando o produto inicial e reduzindo os riscos dessa fraude, né? Pode falar. Então, de fato, concluindo, né, o seu raciocínio, a gente cai naquilo. O que falta mesmo é informação no campo produtor rural. Porque a gente vê a inspeção como se ela fosse uma inimiga, mas a inspeção ela existe para proteger, na verdade, a sociedade, né, contra esse tipo de atitude, de fraudes, produtos que não têm qualidade, não têm confiabilidade e não vão garantir a segurança alimentar. Então, realmente é uma cadeia de conexões. Falta informação para o produtor no campo e, né, faltando informação, falta condições, estrutura, né, e conhecimento para que ele possa, né, fazer um produto de alta qualidade. A inspeção que vem nessa função de proteger, né, os consumidores. E aí também eu vejo que cabe uma demanda muito grande para nós acadêmicos, né? A extensão está aí também para ajudar, não só extensionistas já que trabalham, que já estão no mercado de trabalho, mas a nossa extensão acadêmica também, como uma forma de auxiliar, né, os produtores da nossa região, a cadeia da nossa região, que é uma região assim, com grande produção, né, de leite. E eu vejo muito a inspeção nesse aspecto, né? A gente acha que ela vem para punir o produtor, mas também ela tem essa função de proteção, né? De proteger a sociedade. Na verdade, são pontos que vocês trouxeram, que né, a gente está falando aí de leites. É importante esse processo de produção inicial, né? Então, desde uma dieta adequada, desde o manejo correto ali na retirada do leite, né? Porque a gente sabe que, como a Alice falou, a questão da contaminação, né? Então, a gente já tem um ponto aí, contaminação, micro-organismo, né? Então, a gente não quer que o produto chegue aqui. Na verdade, alguns micro-organismos são importantes quando a gente pensa no leite, para a fabricação de determinados produtos, né, que a gente tem os fermentados, mas é importante a gente pensar no sentido de que hoje, né, a indústria ela não quer perder dinheiro, né, então o consumidor... E aí vocês não falaram de uma fraude básica, água, né? Ah, sim. Isso. Água, porque o leite, basicamente, ele tem o quê? Água. E aí, antes de eu começar tudo, né, o Alice comentou do leite de saquinho, leite de caixinha. O que existe de místico quando a gente pensa? Existe diferença? Por que o leite de saquinho dura menos? Por que o de caixinha dura mais? Por que o do produtor que eu compro direto é mais viscoso, digamos assim? Latinha. Exatamente. Na verdade, são processos, né? Então, o leite que vem direto do produtor para minha casa é um leite que não foi padronizado. O que é isso? É a retirada de gordura e padronizado da forma correta que hoje a gente tem no mercado, né? Leite integral, semi-desnatado e desnatado. Cada um relacionado justamente ao teor de gordura, né? Teoricamente, pela legislação, o integral é 3% de gordura. Semi-desnatado, 0,6 a 2,9 de gordura. E abaixo disso é o desnatado para quem está numa dieta, por exemplo, restrita de gordura, né? E aí fala, nossa, mas só tem gosto de água. De novo, gente, leite é água. 87% mais ou menos é água. E aí qual que é a diferença, né, do leite de caixinha para o leite de saquinho? Para o outro eu já falei, que é a questão da gordura, né? Mas é óbvio que a pasteurização é importante. Então, se a gente chega diretamente, tem que, né, ferver o leite, porque é o processo. Mas os outros, basicamente, aí tem muito assim, porque aí tem muito aditivo no leite, leite de caixinha tem muita coisa. Não tem, nem pode ter. Pela legislação, o único aditivo que pode ser adicionado é o citrato e os seus sais. O citrato ele é natural e ele é para trazer estabilidade, justamente porque o leite é uma emulsão. A gente tem gordura, né, e água ali. Então, quando a gente deixa muito tempo parado, né, vai ter essa separação. Então, daí a importância da gente ter esse aditivo. É o único que pode. Mas por que dura mais? É o processo de esterilização, que o HT, que o leite de caixinha passa, e o leite de saquinho não passa, porque ele foi pasteurizado. Então, é o tratamento térmico que dá mais durabilidade para o leite
de caixinha. E aí, só para a gente complementar nessa questão da inspeção, das análises, teoricamente o leite ele chega lá na plataforma lá de recepção, então, né, o responsável pelo controle de qualidade, e aí qualquer uma dessas áreas que a gente está falando aqui, né, pode ser médico veterinário, zootecnista, engenheiro de alimentos, nutricionista, engenheiro de produção, que vão fazer as análises básicas, né? Então, desde uma detecção, por exemplo, de crioscopia, que é para a gente entender o ponto de congelamento do leite, porque se o ponto de congelamento, se eu não me engano, é menos 0,508, alguma coisa assim. Se ele está diferente disso, pode ser um indicativo de uma coisa básica, que foi adicionado água. Por quê? Para o produtor, se ele coloca água, ele vende o quê? O leite no litro. Então, se ele está colocando água, teoricamente ele está ganhando mais dinheiro. Só que são análises que são feitas, né, como pH, a questão da contagem bacteriana, né, porque aí você tira ali, enfim, são coisas básicas que são feitas justamente porque se o leite é de má qualidade, como que ele vai para o processamento? Mesmo que seja um leite de saquinho UHT, né, você vai ter problema ali no produto final. E aí, quando a gente pensa, então, nos outros produtos, é pior ainda, né? Então, daí a necessidade de se ter uma inspeção, de se ter esse controle que a gente chama de controle de qualidade, justamente, né? Então, a gente vai impactando. Então, é a dieta, é a forma de manejo ali do animal lá no pasto, né? Na fazenda, enfim. Depois, transporte, aí você trouxe, né, a questão que hoje é obrigado a ser refrigerado, né, justamente porque pra gente não ter variações de temperatura, micro-organismos, a gente sabe que, né, quando a gente pensa nesses produtos, carne, leite, são altamente nutritivos, né, e aí a gente, né, também tem que trazer. O micro-organismo, ele não é um vilão. Ele vai se desenvolver, ele não tem essa noção do que é bom, que é ruim para ele só quer viver. Ele precisa como a gente precisa de viver. É óbvio que a gente não quer, né, tem aqueles que são específicos, que a gente quer, ok, mas eles estão ali porque eles precisam de se multiplicar. Aí o que a gente tem que fazer? É controlar justamente para que cresça aquilo que foi interessante e aquilo que não foi interessante que a gente elimine, né? Então... Como você falou, né, que são alimentos de alto valor nutricional, mas você enfatizou que a carne é um alimento que é muito demonizado. Aí, mudando um pouquinho de assunto, eu venho falar do leite, né? O Brasil, apesar de ser um país, assim, que somos, se não me engano, o terceiro produtor, né, de bovinos do mundo, mas a gente tem um consumo de leite in natura muito baixo. A gente consome leite, assim, né, na forma dos subprodutos, da manteiga, no iogurte, mas o consumo do leite in natura, nossa, é muito baixo. Porque existem, assim, vários mitos ao redor do leite. Inclusive que o leite inflama, né? O leite inflama, o leite é feito para o bezerro, o leite dá alergia. E, na verdade, o leite ele é um produto nutricionalmente extremamente complexo e ele pode ser interessante não só para criança, mas para a população idosa que tem deficiência de cálcio, é um alimento rico de cálcio. E aí, fala um pouquinho para a gente como que, né, existem esses mitos. Ao redor dos alimentos tem vários mitos, né? Tem não só do leite, da carne, tem também, né, do frango. E aí, o frango tem hormônio ou não? Mas conta pra gente quais que são esses mitos e verdades do leite. Vocês podem até me falar do frango com hormônio, porque é de vocês, tá? Porque esse aí a gente pode deixar a pergunta no ar pro próximo podcast. Acho super válido, porque, na verdade, isso acaba prejudicando, né, toda essa etapa. E aí a gente tá falando de notícia, de informação, mas hoje a gente tá num mundo onde a fake news, ela roda, né? Se a gente fizer uma coisa boa, não expande, né? Mas essas coisas que são negativas, elas acabam dando ibope, né? Então, é muito importante, igual essa questão mesmo do leite inflamar. Nas pesquisas não mostram nada disso, mas as pessoas criam como se fosse algo extremamente vilão, tira-se o leite, né? E da alimentação, mas aí coloca, por exemplo, um whey protein. O whey protein vem da onde? Né? Aí é onde que a gente tem que ter esses contrapontos de pensar. É o que você trouxe. Às vezes a gente, né, tem o consumo do leite, mas muitas das vezes são os produtos derivados, até por questões de acesso, questão de gosto também, né? Então, isso é um ponto que a gente tem que relevar, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tipo, na dúvida, a gente pesquisar, né? Hoje a gente tem internet para ir para pesquisar e não acreditar também em qualquer lugar que a gente pesquise, não é simplesmente jogar lá no Google, por exemplo, e achar que está tudo certo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessas questões, por exemplo, né, que eu estou falando do leite inflamar, de que tem esses anabolizantes na carne, por isso que hoje, por exemplo, né, quando a gente pensa em suínos, né, a gente está falando, vamos falar de carne, que eles são maiores, mas na verdade é um processo que foi se criando para a gente ter, para atender uma demanda que hoje existe, que são carnes mais magras, que já que a gente está falando de coisas nutricionais, aí houve-se mudanças, né, justamente por uma questão de mercado, mas não é porque
o médico veterinário, o zootecnista, quem quer que seja, está lá injetando o hormônio na carne e a carne está crescendo, né? Na verdade, existe todo um processo aí por trás de criação, avanço, né, que foi acontecendo nesses últimos anos, justamente para atender uma questão de mercado, né, e de consumidor, né? Pensando em uma questão muito criticada da produção de bovinos, na produção de bovinos de leite, por exemplo, ouve-se falar na necessidade de desmatamento para criar vacas, né, derrubar árvore para criar vacas. Vou colocar aqui uma situação real, não como crítica à atividade. A gente está falando porque se a gente tem uma demanda por aumento de produção de alimentos, existe uma demanda para outras atividades também, para as nossas condições diárias. Muitas vezes a gente vê uma hipocrisia do ponto de vista assim, de criticar uma etapa de algum processo, sendo que a gente utiliza do produto final daquele processo. Isso acontece muito hoje em dia. Mas uma tendência na produção de leite hoje é reduzir área, não expandir área, porque vacas que ficam andando o dia todo em um espaço muito grande para conseguir pastar, consumir alimento, o que ela come, ela gasta no deslocamento. Então, a gente hoje tem uma tendência de reduzir espaço. Então, a produção de leite, produção de bovinos de leite hoje, ela não precisa de desmatamento para produzir bovinos, porque a gente quer reduzir área, aumentar a média de produção por animal, e isso não vai atingir as reservas, as áreas de preservação, né? Deve-se avaliar, por exemplo, algumas situações em que, às vezes, para produzir alimento para as vacas, alguns produtores, às vezes, desmatam ilegalmente para produzir uma silagem de milho ou para produzir soja. Mas esse desmatamento, ele não ocorre derrubando árvores para produzir bovinos. Essa tendência de redução de espaço, ela é uma realidade. Eu acredito que poucas pessoas falam de, por exemplo, a atividade de mineração desmatando. Hoje a nossa região é uma região de intenso desmatamento por exploração de minérios, enquanto a gente está tendo uma redução de área para a produção de bovinos. Então, não é sobre escolher um herói ou um vilão, né? É sobre tentar controlar os processos, respeitando a natureza e de acordo com a nossa demanda. Porque consumir o dia todo, para a nossa família toda, uma série de produtos industrializados e utilizadas as maiores tecnologias e combustível e vários veículos e criticar a etapa inicial dificulta muito o nosso trabalho, né? Porque a gente está tentando controlar tudo isso inicialmente, respeitando meio ambiente, respeitando os animais, respeitando o consumidor final, e isso tudo já não é fácil. Então, formar opinião dos consumidores e de todas as pessoas em relação ao que de fato acontece, isso é muito importante. E acho que a nossa formação, puxando um pouco pro curso de medicina veterinária, pro curso de engenharia de alimentos, pro curso de zootecnia, que a gente não tem um zootecnista aqui, mas os profissionais estão ligados a essa área, os agrônomos, a formação de novos profissionais bem formados, ela é muito, muito importante, ela é indispensável nessa etapa. Porque antes, vamos pensar assim, 15, 20 anos atrás, aqui na região tinha um veterinário por cidade, pensando em veterinário de fazenda. O que ele fazia? Uma cirurgia de emergência do animal que está quase morrendo e dá um toque numa vaca para ver se está prenha ou não. Hoje em dia, nós temos muito mais profissionais formados dentro da nossa cadeia de produção de alimentos. E o serviço está sendo bem feito? Todo mundo está sendo atendido? Não. Ainda falta muito profissional bem formado nesse ponto. E eu quero tocar em um ponto que, se ainda der tempo para a gente discutir aqui hoje, senão ficar para uma próxima. Hoje, eu estou no campo atendendo praticamente todo dia, tenho muitos colegas no campo atendendo todos os dias, a gente está dando o nosso melhor, mas se você perguntar para os produtores rurais em relação a diferenciar medicamentos, ele sabe o que é um antibiótico anti-inflamatório? Ele sabe o malefício de usar antibiótico em relação a ter resíduo de antibiótico na carne, no leite? O produtor não sabe. O que a gente está fazendo de errado, então? Por que a gente não consegue orientar os produtores conforme aos tipos de medicamento, o uso correto para a gente não consumir resíduo nos alimentos? Está faltando profissional bom no mercado ainda. Porque hoje em dia a gente precisa de um profissional ali na fazenda para cuidar da alimentação dos animais, da reprodução, da qualidade do leite, do controle de doenças
E por mais que a gente esteja ativamente no campo, a gente ainda não dá conta de cumprir com todas essas demandas. Então, até o nosso curso de medicina veterinária aqui no Uniptan, para a região, valoriza muito isso, né? Porque a gente tem essa demanda por esses profissionais no mercado e a gente precisa melhorar a nossa extensão. Porque a gente sabe da informação na academia, na universidade, e não chega muitas vezes até o produtor. E se não chega até o produtor, talvez a gente também esteja debatendo que não é a realidade lá do início da cadeia. Igual nós observamos aqui que tudo é uma tríade, né? É a saúde animal, preocupado, né, com a saúde humana e o meio ambiente. E o mesmo exemplo que você deu há 20 anos atrás, dos benefícios, das melhoras que a gente vê na produção é essa importância de se entender também a interdisciplinaridade, que não adianta também ser um profissional excelente, ele não faz o sistema de produção de forma eficiente por completo, né? É isso, é saber, né, trabalhar de forma multidisciplinar, cada um na sua área de competência. E isso é a gente pode até ver nesse podcast, né, profissionais de área diferente trabalhando, que é uma vantagem também do Uniptan, né, que a gente busca fazer esse processo de interdisciplinaridade para que o profissional que saia daqui da instituição, ele tenha essa visão, né, de que, assim, o profissional sozinho não vai conseguir resolver essas questões, né? Então, se falta profissional de qualidade no mercado, sim, né, de qualidade, e também aquele profissional que saiba trabalhar, né, com o próximo, com o colega. Então, são profissionais de várias áreas, né, Douglas? Não, eu acho que é isso que você falou, né? Eu acho que, assim, é importante para quem tá vendo, né, diante disso, que a gente deu uma pincelada, né? Porque é pouco tempo, na verdade é muita coisa e a gente quer falar bastante coisa porque a gente sabe bastante, a gente estuda, mas é isso, é ver que os nossos alunos, né, sejam os médicos veterinários, os nutricionistas, né, que aqui dentro a gente tem tudo isso que a gente discute, né, em ambas as áreas, justamente com a ideia de fazer com que esses profissionais agreguem no seu processo de formação e principalmente sejam mais críticos, né, que eu sempre brinco com os meus alunos, porque aqui a gente está num ambiente para ser crítico, né, a gente não acreditar em tudo que é falado, mas de fato a gente saber onde que a gente está buscando justamente para quê? Para a gente chegar, seja no pequeno produtor, seja no consumidor final lá, enfim, pensando na nutrição naquele paciente que eu vou estar atendendo ali dentro de um consultório, para saber de fato, né, indicar aquele produto, a necessidade daquele determinado alimento, né, com um porquê, e justamente pensando todo o processo lá atrás, né, justamente pensar que chegou ali e não chegou sozinho, né, então colocar, como eu já tinha falado, nessa interdisciplinaridade, que a gente não trabalha só, mas principalmente entender, né, e o que ele falou, né, o que o Wallace falou, questão de criticar, né, o outro sem saber de fato aquilo que se faz, né, então eu acho que é uma preocupação que a gente tem aqui, e justamente essa junção, né, da gente não estar focado só numa área específica, né, óbvio que cada um sai aqui dentro da sua área, mas entendendo, né, que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Né? Então, é isso que é assim, importante. Ensinar nossos alunos a criticar, mas também trazer a solução. Exatamente. Porque só criticar e não resolver o problema também não adianta. Não adianta, né? Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês, né, Wallace? Obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Eu agradeço o convite também. Obrigado.